Olá, pessoal do FitBRcast. Uma honra estar voltando aqui em 2025 no Fitness Brasil Expo 2025. E esse cara que eu tô tentando trazer aqui no podcast já tem um tempo, consegui pegar ele aqui no corredor aqui pra gente fazer entrevista, a gente já estava organizado. E hoje ele vem falar de biomecânica no treinamento feminino. E eu vou deixar que ele se apresente para vocês aqui. Muito obrigado, uma honra estar com você Quem aqui. agradece sou eu, Eduardo. Um prazer enorme estar de volta aqui na Fitness Brasil. A Fitness Brasil, que é a minha casa há mais de 20 anos. Eu costumo dizer isso porque eu fui aluno da Fitness Brasil desde que eu sou estagiário, eu frequento as palestras, etc e tal. E agora, né, essa é a minha segunda vez como palestrante. Estive em 2019 e agora em 2025 estou de volta, exatamente com o tema treinamento Você para não tem mulher. carinha de quem tá há 20 anos aqui, Pois né? Tá é, bem mas tô, cuidado, tá? Pneu tá bom, tá rodagem tô boa. dormindo no formal aqui. Professor, conta para nós, eu sempre trago os palestrantes para cá. Em 2016 a gente começou a falar para apresentar os palestrantes. Então, nós tínhamos por aqui, sempre tivemos as maiores referências do fitness da América Latina. E às vezes o pessoal pergunta assim, pô, mas esse professor, às vezes entrava já direto no tempo, falou assim, não, apresenta o professor, e aí a gente quer que o professor sempre se apresente aqui. Eu acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade para saber quem é o palestrante, quem é Perfeito. o professor, então vamos lá. Eu sou professor de educação física formado pela FIG, sou especialista em fisiologia do exercício e sou mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu sou professor universitário, né, e sou palestrante da Fitness Brasil, além de escritor, onde esse livro é meu, inclusive, eu estou dando de presente para a Fitness Brasil. Tá aqui, Eduardo, esse exemplar é teu. Muito legal, manual de musculação feminina. Torne-se um expert em treinamento para mulheres, que inclusive é o tema que você trouxe para nós do Fitness Brasil. O Exatamente, exatamente. que você vai falar? Conta mais, dá um spoiler para Vamos lá, vamos gente. dar um spoiler então, né? Contar um pouquinho a respeito do que a gente vai tratar. Por que que eu trouxe esse tema para nós? É, a musculação feminina, especialmente, ela exige alguns cuidados diferentes no que diz respeito ao treinamento como um todo, principalmente porque homens e mulheres não só têm corpos distintos, mas têm também objetivos distintos no que diz respeito ao treinamento, aos objetivos pelo qual os gêneros tendem a treinar, né? Os homens, por exemplo, a maior parte deles gostam mais de focar em membros superiores, etc e tal, e o oposto acaba acontecendo com as mulheres que pretendem focar especialmente em membros inferiores. E nessa palestra aqui, inclusive, eu vou falar especialmente no início sobre um assunto que, no meu ponto de vista, é bastante relevante e interessante, que é a respeito da anatomia do glúteo da mulher, né? Porque, assim, é interessante porque a gente tem pelo menos aí, digamos assim, em linhas gerais falando, né? 4 tipos de glúteo, né? A gente tem um glúteo mais quadrado, a mulher. A mulher ela pode ter um glúteo mais redondo, ela pode ter, né, um triângulo invertido, que é o que as mulheres menos gostam de ter, e pode ter aquele corpo de violão, né, aquela cintura assim pequenininha com aquele glúteo grandão. E o interessante é que existem de fato formas para a gente conseguir treinar o glúteo das mulheres, né, e conseguir moldar de alguma forma o glúteo das mulheres, mas grande parte dessa estrutura, especialmente, ela na verdade já nasce com a mulher. Por exemplo, quem é técnico no assunto sabe do que eu estou falando. As mulheres que têm aquele glúteo mais quadrado, por exemplo, são aquelas mulheres que têm especialmente a crista ilíaca da mesma largura do fêmur. Então, como a crista ilíaca e o fêmur estão na mesma linha, o glúteo da mulher ele fica mais quadrado. Esse é um tipo de glúteo. Tá? Agora, o glúteo dos sonhos das mulheres também pode ser muitas vezes estrutural, que geralmente é aquela cintura fininha e aquele quadril mais largo. Isso acontece quando as mulheres têm principalmente a crista ilíaca mais próxima uma da outra, estreita, e tem o fêmur mais largo. Então, quando o fêmur ele é mais largo do que a largura da crista ilíaca, a cintura fica fina e aí o quadril ele fica largão, fica geralmente aquele coração invertido, né, que a gente costuma dizer, né? Agora, se a mulher ela tiver, né, um glúteo mais quadrado ou de repente um glúteo mais retangular, né, invertido assim, né? Por exemplo, ainda assim existem algumas formas, algumas estratégias de treinamento que a gente pode usar para conseguir de repente moldar, para ele deixar ele mais redondinho, por exemplo, deixar ele menos quadrado ou menos retangular, se for a preferência da mulher, tá? Como por exemplo, o treinamento de glúteo mesmo. E aí, no que diz respeito ao treinamento de glúteo, existem diversas estratégias que, a propósito, eu vou
discorrer aqui na nossa palestra na Fitness Brasil. Tem mulher que fala assim: ah, minha bunda chora, meu bumbum é aquele caidinho, parece que tá chorando. Tem mulher que fala assim: eu tenho aquelas bananinhas. Isso tudo dá para ser trabalhado. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece, né? Como eu disse anteriormente, o que for estrutural, de fato, a gente não tem como mexer. Aí você tem que brigar, na verdade, com a tua mãe, o teu pai, Às os vezes, seus a avós, genética. né? Porque muitas vezes isso é genético, né? Então, assim, ganha na loteria aquela mulher que nasce com a crista ilíaca mais estreita e com o fêmur mais largo, tá? Agora, aquela mulher que tem a crista ilíaca mais larga e o fêmur mais estreito, que tem aquele bumbum assim, né? Triangular. Triângulo invertido, o que a gente consegue de fato fazer é trabalhar exercícios específicos na musculação que venham de fato a preencher o glúteo máximo e o glúteo médio dessa mulher, né? E aí existem diversas estratégias, como por exemplo, na hora da gente fazer o leg press, a maior parte das pessoas colocam o pé no meio da plataforma. Quando a gente coloca o pé no meio da plataforma, a gente trabalha o glúteo como um todo, tá? A perna também como um todo, mas sem dar ênfase, na verdade, para uma parte ou outra do membro inferior. Agora, pouca gente sabe que se a gente subir um pouco a pisada ali na plataforma, o que acaba acontecendo é que a gente aumenta o braço de alavanca de resistência para o quadril, aumentando o torque do quadril e a força que o glúteo precisa fazer. Essa é uma das estratégias importantes que eu vou trazer, inclusive, aqui para a nossa palestra, para as mulheres conseguirem trabalhar o glúteo de forma ainda melhor. Até outros relatos que a gente escuta é aquele buraquinho do lado que tem. Boa, boa, boa. Você falou agora da depressão trocantérica. Perfeito. A depressão trocantérica, para quem não sabe, tá? É exatamente aquela cavidade que existe ali no glúteo, né? Entre a crista ilíaca e o fêmur da mulher, né? Então existe como se fosse um espaço, algum buraco, né? E o interessante é que aquilo ali também é estrutural. O pessoal fala um bumbum de covinha. É bumbum de covinha, etc e tal. Eu, particularmente, não acho feio, mas tem mulher que não gosta, tá? Vamos lá. A primeira parte que a gente precisa entender é que essa depressão trocantérica que você está falando agora, ela se dá principalmente se a mulher ela tem uma distância muito grande entre a crista ilíaca e o fêmur aqui embaixo. Quando essa distância ela é muito grande, o que acaba acontecendo é essa depressão. A gente chama de depressão trocantérica. As mulheres que não possuem essa depressão são aquelas mulheres que têm uma distância menor entre a crista ilíaca e o fêmur aqui embaixo. Então, como essa distância é menor, a gordura acaba se acumulando ali e ela não tem essa depressão, ela não tem essa covinha que você está falando, tá? Agora, para as mulheres que têm, por exemplo, uma das estratégias é o preenchimento ali com um tecido adiposo mesmo. Existe essa forma cirúrgica de fazer, tá? Só que existem também algumas estratégias não cirúrgicas, que é isso que eu quero trazer para cá, para a palestra, né? No caso das mulheres que têm essa distância entre crista ilíaca e o fêmur um pouco menor, Certo? mas à medida que elas baixam bastante o percentual de gordura, ainda pode acontecer de Ainda pode acontecer. Porque, na verdade, quando a gente emagrece, a gente emagrece como um todo, né? Então, o que acaba acontecendo ali, de fato, é uma depressão estrutural mesmo, né? Então, ou a gente faz um preenchimento ali de modo cirúrgico, com gordura, por exemplo, tá? Ou a gente pode realizar uma outra estratégia, que é a que eu recomendo, vou trazer aqui, que é treinar dois músculos importantes ali, que ficam exatamente naquela lateral. Um deles é o glúteo médio e o tensor da face lata. E muita gente treina esses músculos, inclusive, de forma equivocada, acreditando, por exemplo, que realizando só a extensão do quadril, a gente consegue realizar o movimento desses músculos e treinar eles de forma significativa. Quando, na verdade, a gente trabalhar principalmente glúteo médio e tensor da face lata, a gente precisa fazer a abdução de quadril com o quadril estendido. E muita gente, inclusive, tenta fazer isso na cadeira abdutora com flexão de quadril, o que acaba não funcionando. Então, a estratégia, especialmente, é realizar a abdução do quadril com o quadril estendido, ou pelo menos quase estendido. E hoje, inclusive, a gente tem até máquinas para fazer a abdução do quadril exatamente dessa forma. Aqui na feira, inclusive, tem diversas opções como essa. A gente tem visto aqui até equipamentos voltados para o treinamento feminino, né? A gente tem uma marca aqui que está trazendo alguns equipamentos. Você percebe que são equipamentos prioritariamente para membros inferiores, como você disse, porque normalmente é o foco maior das mulheres. E aí nós temos variações ali, às vezes, do mesmo exercício. Para as mulheres que estão buscando aí uma melhora estética do glúteo,
Essas variações de fazer abdutora sentada, abdutora com quadril mais à frente, mais para trás, abdutora em pé, essas variações são válidas ou elas têm que ser planejadas, organizadas, estruturadas? Elas são válidas e a gente já sabe, inclusive, que não existem dois exercícios iguais na musculação. Se você acredita que existem dois exercícios iguais, é porque de fato você não conhece a respeito da cinesiologia e biomecânica, porque não existem. Então, todas essas variações, elas são válidas, mas obviamente elas precisam ser colocadas de forma estratégica dentro de um plano de treinamento, né? A musculação não é, nunca foi e nem nunca será um amontoado de exercícios simplesmente. A gente tem ordem para colocar, a gente tem estratégia para conseguir fazer isso de forma bem feita. E é o que eu vim trazer para essa palestra de 2025. Para trabalhar a região de membros inferiores, qual que é a importância ali das meninas conseguirem estabelecer aquele padrão, aquele equilíbrio da região do core ali? Nós temos uma relação importante? Olha, o core é importante para todo mundo, não só para as meninas, tá? Para todo mundo de modo geral. O que eu diria, de modo geral, para as mulheres especialmente, é que, no meu ponto de vista, alguns exercícios não podem faltar dentro de um programa de treinamento para mulheres. Por exemplo, o agachamento, principalmente o agachamento profundo, tá? O próprio afundo e com o pé encostado na parede, daqui a pouco eu vou falar o porquê, tá? E o levantamento terra. O levantamento terra é provavelmente um dos principais exercícios hoje em dia que a gente tem para o glúteo máximo de modo geral, para você ficar com um glúteo bacana, para você conseguir preencher, na verdade, aquele espaço com músculo. Isso porque, tecnicamente falando, quando a gente realiza o exercício levantamento terra, desculpa, elevação pélvica. Eu falei levantamento terra anteriormente? Falei? Então eu falei errado. Vamos falar de novo aqui, tá? Eu falei agachamento, tá? Eu falei afundo, eu falei elevação pélvica. Elevação pélvica. Isso sim é importante, tá? Principalmente esse último aqui. Por quê? A elevação pélvica permite que a gente faça a extensão do quadril com o joelho fletido o tempo todo. Isso tecnicamente é importante porque quando você flexiona o joelho, você encurta os músculos posteriores da coxa, chamados de isquiosurais, causando uma insuficiência ativa neles, fazendo com que eles não ajudem você a estender o quadril. E isso é bom porque acaba sobrecarregando um outro extensor do quadril, que é o próprio glúteo máximo. Então, ele acaba trabalhando, na verdade, mais para conseguir compensar esses outros músculos que fariam a extensão do quadril, né? Então, é um exercício fundamental. Eu falo porque às vezes as meninas que estão buscando uma melhor estética, as meninas hoje se inspiram porque o bodybuilding se tornou muito democrático. Então nós temos meninas biquíni, temos meninas que estão vislumbrando às vezes trabalhar, tentar uma competição na wellness. E às vezes quando o treinamento ele se torna um pouco mais intenso, elas sentem às vezes uma sobrecarga na lombar. Isso é questão de adaptação do exercício em si? Ou será que está de fato sobrecarregado no volume ou falta de resistência? Olha, Como que ela poderia se organizar? vamos lá. Essa sobrecarga na lombar acontece com uma certa frequência, tá? E ela está atrelada principalmente a alguns exercícios específicos. Dentre esses exercícios, nós temos o stiff, que é um exercício muito importante para o glúteo e também para os isquiosurais, a parte de trás da coxa, o agachamento livre, tá? E outro exercício chamado bom dia. Por quê? Nesses exercícios especialmente, o que acaba acontecendo, principalmente no stiff, é que quando você projeta o tronco para frente, você cria um grande braço de alavanca de resistência para a coluna. Então você acaba forçando não só os eretores aqui do quadril, como os eretores da coluna também. Se a menina ela está sentindo de fato esses músculos da coluna lombar, por exemplo, uma primeira opção que a gente precisa é substituir esses exercícios. Por exemplo, no exercício de elevação pélvica que eu disse anteriormente, ele é excelente para trabalhar glúteo, tá? E você não tem uma sobrecarga na coluna tão grande assim. Então, a primeira coisa que precisa fazer é ajustar o exercício. Outra coisa, o agachamento com a barra nas costas, ele também favorece um maior braço de alavanca de resistência para a coluna, tá? Então, ao invés de fazer o agachamento com a barra nas costas, a gente faz com a barra na frente. Pronto. Porque quando a gente faz com a barra na frente, a gente desce mais ereto. Padrão. E aí a gente tem uma distância do braço de alavanca de resistência menor, tá? Agora, a gente não pode deixar também de trabalhar os exercícios eretores da coluna. Como você disse anteriormente, são os exercícios de equilíbrio, são os exercícios de core de modo geral. Esses são de vital importância para que, de fato, a gente consiga ter uma coluna forte, para conseguir aguentar não só altas cargas, mas também alto volume, como você disse anteriormente. Perfeito. Turma, mostrando de novo aqui para vocês, Manual da Musculação Feminina, professor Tsutsui. Quem ainda não tem,
Você quer contar um spoilerzinho do livro? Quero sim, se você quer se tornar um expert em treinamento para mulheres, saber tudo isso que eu falei e mais um pouquinho, tá aqui, ó, tá bom? Manual de musculação feminina. Quando eu já senti que você vai terminar, antes de você acabar, eu preciso contar uma outra coisa. Fica à vontade. Eu me lembrei de uma coisa importante aqui. Eu falei da anatomia do quadril da mulher, tá? E aqui, sabe aquele bumbum empinado para trás? Ô, Aquele bumbum empinado para trás que toda menina quer ter, etc e tal, aquilo também é estrutural, que diz respeito ao tamanho do sacro, né? Não tem o sacro no final da coluna? perfeito. Algumas moças têm esse sacro mais para dentro e outras moças têm esse sacro mais pontudo para fora. As que têm o sacro mais pontudo para fora, elas têm um glúteo mais arredondado e arrebitado para trás. E se você não tem esse glúteo de nascença, tá aqui o treinamento para você conseguir desenvolvê-lo. Perfeito, turma. Professor, Quem agradece sou eu uma pelo honra, convite. muito obrigado, viu? Valeu. Pessoal, sigam aí o FitBRcast. Hoje nós estamos aqui no Fitness Brasil Expo 2025. Eu tive a honra de entrevistar o professor Mário Tsutsui. Um grande abraço, acompanhe os próximos Obrigado, episódios. tchau, tchau.